Olá, meus amados irmãos em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de terça-feira. É com o nosso coração em paz, é com o nosso coração feliz que nós estamos aqui iniciando mais um momento do nosso Evangelho Diário. Momento esse que é graças à nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias. Meus amados irmãos, a nossa Casa Espírita, ela acolhe a todos com o coração aberto, recebe a todos, sem distinção. E cada trabalhador que faz parte dela ali, independente do dia da semana, na segunda, na quarta, na sexta ou no sábado. Cada trabalhador que faz parte da nossa equipe, da nossa amada Casa Espírita, está sempre ali, com os braços abertos, para doar teu imenso amor para cada um que por ali passa, para cada um que por ali adentra. Então, meus irmãos, é com muita alegria que, nesse momento, a nossa Casa Espírita e todos os trabalhadores se reúnem aqui para partilhar este momento de esclarecimento, esse momento que nos reúne aqui em um só coração e em um só pensamento, elevados até a Deus, nosso Pai. Eu digo, meus irmãos, uma coisa muito importante, que estar aqui todos os dias, nos reunindo para o Evangelho, é um momento em que estamos abrindo o coração para ouvir a Jesus. É um momento que a boa espiritualidade, ela cultiva o Evangelho na nossa alma, para nos auxiliar na caminhada terrena que não é nada fácil. Então que hoje todos nós, ao estarmos aqui, partilhando desse momento, estejamos com o coração em Jesus, com o coração no nosso amado Pai, com o terreno da alma aberto para acolher as sementes das palavras do Evangelho. E que Jesus seja sempre conosco. Meus amados irmãos, hoje estamos aqui dando continuidade ao que nós refletimos ontem, exatamente ontem, sobre aquele momento em que Filipe questiona Jesus, como conviver com pessoas difíceis, pessoas que não temos tanta afinidade. E ouvindo essa conversa, Pedro, que estava logo ali ao lado, adentra no meio do assunto e diz: Mas, Senhor, Jesus, a gente não tem que esperar o malfeitor se arrepender para depois a gente pedir perdão, para depois a gente perdoar? Que para perdoar alguém que nos fez mal, não temos que aguardar que essa pessoa se arrependa do mal que ela nos fez? Essa pergunta de Pedro, ela é extremamente necessária para a nossa vida. E eu vou explicar para nós aqui o porquê. Quantas vezes alguém pode nos fazer mal, nos prejudicar, nos causar algum dano? Só que essa pessoa não tem nem consciência do quanto ela está nos fazendo sofrer, do quanto que ela fez nos prejudicou. E ela continua vivendo a vida dela tranquilamente, sem nem se dar conta do quanto ela nos prejudicou. E nós ali em silêncio, guardando essa dor. Aí Pedro, diante de uma situação dessa, diz: Mas Jesus, como que a gente perdoa assim? A pessoa nem sabe, nem tem consciência, nem percebeu o mal que ela fez pra gente. O certo não é esperar ela se arrepender
Ela acordar e ter consciência pro dano que ela nos causou, do quanto ela nos prejudicou, e aí sim a gente perdoa ela? Pedro, por outras palavras, ele quer dizer Jesus, diante daqueles que nos prejudicaram na vida, que nos fizeram mal. Para a gente conseguir perdoar essas pessoas, eles não precisam se arrepender e prestar atenção e perceber o mal que nos causaram. Porque muitos estão por aí seguindo com a sua vida e nem sequer se lembram da ferida que deixaram dentro de nós. E nesse momento, essa resposta de Jesus, ela é de uma sabedoria, meus irmãos, que acredito que todos nós precisamos ouvir essas palavras. O Cristo dirá a Pedro: Pedro, Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância. Como o amor não prescinde da verdade. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, iremos ampará-lo com as energias que podemos despender. Mas, em nenhuma circunstância, cogite saber se o seu irmão está arrependido. Jesus olha para nós nesse momento. Para cada um de nós que guarda as dores de ter recebido uma ferida de alguém que nem sequer percebeu o quanto nos machucou, nem sequer se arrependeu disso. Jesus olha para todos nós e ele diz: o perdão não exclui a vigilância. Ou seja, alguém nos fez mal. Perdoar não significa concordar com o mal que essa pessoa fez. Muitas vezes, perdoar não significa voltar à convivência, estar próximo. Não. O perdão não exclui a vigilância. Não exclui a vigilância. A gente perdoa. Perdoar é limpar do nosso coração a mágoa, o rancor dessa ferida que está aberta. É cicatrizar essa ferida e seguir em frente. Mas não podemos deixar a vigilância de lado. Não podemos. Se a gente já tropeçou numa pedra antes, a gente vai ficar muito mais atento e não vai tropeçar de novo. Se a gente colocou a mão no fogo e queimou, a gente não vai colocar a mão no fogo novamente, não é mesmo? Se algo aconteceu na vida e nos prejudicou, ficaremos vigilantes para que isso não ocorra também novamente. Perdoar não é esquecer a vigilância. Perdoar não tem relação nenhuma com questão de ingenuidade e inocência, não. Perdoar é ter exatamente muita consciência do que está fazendo e continuar vigilante diante das situações, para que não venhamos a permitir que aconteça novamente. Acredito que aqui também entra muito se perdoar. Se perdoar ter passado por aquela situação, sempre pensar que a gente faz o melhor que pode dentro do que sabemos. E se algo nos aconteceu, não carreguemos a culpa de que, nossa, mas eu permiti isso acontecer, nossa, mas a culpa foi minha. A gente não sabe quais linhas Deus está escrevendo em nossa reencarnação. E nada é ao acaso. Também nos perdoemos. Mas continuemos vigilantes. E o Cristo acrescenta aqui nessa resposta a Pedro, dizendo para ele: Pedro,
Se um irmão se arrepende, vem até nós arrependido, pedindo perdão do que ele fez, vamos ampará-lo no que nos compete. Acolher e aceitar sempre esse arrependimento. Mas jamais busquemos saber se a pessoa está arrependida ou não do que ela nos fez. Vamos seguir com a nossa vida. Porque Jesus fala esquece o mal e trabalha para o bem. Esquece o mal, meus irmãos, e trabalhemos para o bem. E é nesse momento que, continuando a pergunta, Pedro diz para Jesus, Senhor, mas então quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, que eu terei que lhe perdoar? Será até 7 vezes? E é nesse momento que Cristo fala aquele ensinamento que todos nós temos em nosso coração. Não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar quantas vezes forem necessárias. Mas, como eu disse, perdoar não é ingenuidade, não é inocência. De abaixar a cabeça e aceitar a tudo. Perdoar é arrancar o rancor, a mágoa do nosso coração, o desejo de vingança e a revolta. Perdoar é entender que tudo está nas mãos de Deus e Ele faz a justiça perfeita. Nós não. Deus faz a justiça perfeita. Então, como Cristo diz, esquece o mal e trabalha para o bem. Esquece o mal que nos fizeram e foquemos no bem que temos todos os dias. Hoje, eu deixo essas palavras aqui para nós, para nossa terça-feira, lembrando que amanhã nós começamos um novo capítulo desse livro. E particularmente é um capítulo muito especial porque nós iremos entrar no momento em que Jesus irá fazer, e pela primeira vez, o Sermão do Monte. Como será esse momento? Eu convido a todos para estarem aqui presentes conosco amanhã, com o coração aberto. E meus irmãos, eu deixo um grande abraço fraterno para todos, que esse momento da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da Cidade Luminárias, possa nos reunir aqui a cada manhã, sempre. Fiquem com Deus, um grande abraço e que Jesus conceda a paz em nosso lar, hoje e sempre.